Olá, pessoal! Está começando mais um Pediatrando, um espaço para conversar sobre saúde infantil com quem entende do assunto. Lembrando que este é o programa do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O tema de hoje é extremamente importante e muitas vezes pouco compreendido pelas famílias: as doenças cardiológicas da infância. Afinal, problema de coração não acontece só em adulto. Eles podem surgir ainda na gestação, aparecer nos primeiros meses de vida ou se desenvolver ao longo da infância e da adolescência. Para essa conversa, trouxemos hoje a médica cardiologista pediátrica, doutora Bárbara Carmerini. Muito bom ter a senhora aqui com a gente. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A doutora Bárbara é médica na Santa Casa de Porto Alegre, no Hospital de Moinhos de Vento, e tem consultório também. Muito bem-vinda, e nós já vamos começando direto ao assunto, tá, doutora Bárbara? Quando a gente fala em doenças cardíacas na infância, do que a gente fala exatamente? Elas são mais comuns do que a gente imagina? Como é que é, de maneira geral? Com certeza elas são mais comuns do que muita gente imagina, né? Tem gente que acredita que nem existe doença cardíaca em criança. E sim, existe. As doenças cardíacas congênitas, por exemplo, que são um grupo dentro dessas doenças, elas ocorrem em cerca de 1% dos nascidos vivos. Tá, número bem grande, né? Não é tão raro. Então, sim, elas são mais frequentes e são doenças que é muito importante a gente ter conhecimento e ter o diagnóstico, porque o tratamento impacta grandemente na qualidade e na sobrevida dessas crianças. E uma observação, Porto Alegre é referência em tratamento de doenças cardiológicas em criança, em cirurgia, né? Sim, nós somos um dos centros do país com maior número de procedimentos cardíacos em crianças, referência no estado, na região sul. De longa data, né? A gente tem um aprendizado tradição, enorme aqui, né? Exatamente. Quais são as doenças cardiológicas mais comuns em crianças? E podemos dividir entre congênitas e adquiridas? Sim, a gente separa nesses dois grupos. As doenças congênitas são aquelas que já ocorrem desde a vida fetal, mesmo que elas sejam diagnosticadas mais tarde. E aí, entre elas, a gente tem comunicações interatriais, interventriculares, persistência de canal arterial, coarctação de aorta, tetralogia de Fallot, enfim, um grupo muito grande de doenças. E nós temos também as cardiopatias chamadas adquiridas na infância. E nesse grupo entram a febre reumática, a doença de Kawasaki, as miocardites, que podem ser causadas por vírus. E a gente também tem as arritmias, que também podem se apresentar desde a vida fetal, mas também na infância. Que é um problema no ritmo cardíaco, gente. Exato. Não bate direitinho, né? Exato. Existe alguma forma de prevenção ou estamos falando de condições que simplesmente acontecem nesses casos? Depende de qual doença a gente está falando. Existem, sim, alguns fatores associados com um aumento de risco das doenças, principalmente das cardiopatias congênitas, normalmente associadas daí à gestação, né? Doenças maternas, diabetes gestacional mal controlada, enfim, então a importância de um pré-natal bem feito também. Mas tem algumas que acontecem sem ter um fator identificado, meio que ao acaso. Assim. A cardiopatia reumática, falando especificamente dela, ela já foi bem maior, né? Sim. E agora, graças ao quê, assim, que diminuiu? Sem dúvida, ela vem reduzindo a prevalência, especialmente nos países desenvolvidos e nas regiões mais desenvolvidas do país, principalmente devido ao tratamento precoce e adequado de infecções por streptococcus com antibióticos. Então, desde infecções de garganta, que hoje em dia são mais adequadamente tratadas do que eram há algumas décadas atrás, tornaram essa complicação menos frequente. Mas a gente coisa ainda boa, vê. né? Mas lembrando que isso é para as infecções de garganta bacteriana, não essas nossas dores de garganta que 80% são virais, Isso, né? E especificamente do que se usa streptococcus antibiótico do grupo B. demais, né? Exatamente, Até o contrário, por isso né? que é importante até o papel do pediatra diferenciar essas as faringites, as faringoamidalites virais das bacterianas, porque nessa sim é importante o tratamento. Eu fico muito feliz que tu falaste no pediatra, porque ele é uma pessoa que está um profissional que está em extinção na saúde pública, né? A gente não vê mais pediatra. Exatamente. Cada vez a gente tem menos pessoas com acesso
a um profissional especialista em crianças. Não que nós não tenhamos pediatras. Nós temos pediatra e bastante mas no estado. As pessoas não têm acesso. Mas eles não estão sendo levados à saúde pública, porque os gestores optaram por tirar ele, né? Foi uma coisa meio nacional, não é uma coisa só local, né? Exato, exatamente. De política nacional, né? Então a gente tem que pensar em trazer ele de volta, né? Bem importante aqui. Porque ele vai diferenciar, ele vai te ajudar a diferenciar justamente isso, se é viral, se é bacteriano, né? Esse tipo, com a experiência dele, né? Um termo que assusta muitos pais é o famoso sopro no coração. Esse é o primeiro que nós temos que falar aqui, né? O que é esse tal de sopro? Como é que é isso? Bem, eu sempre digo para os pacientes, isso é uma queixa extremamente comum, provavelmente a principal causa de encaminhamento para o cardiopediatra. O sopro é um barulho que é percebido pelo médico na ausculta cardíaca. Quando a gente coloca o estetoscópio no peito da criança, a gente escuta um barulho. Este barulho pode ou não estar associado com uma doença cardíaca. Então, existem os sopros patológicos, que é quando tem um barulho causado por algum buraquinho, por alguma disfunção de válvula, por algum problema. Ou os sopros inocentes, que o coração é totalmente normal, função, estrutura, mas que por algum motivo a gente escuta o barulho, uma vibração do próprio fluxo de sangue pelas estruturas normais do coração. Esse é o sopro inocente. Não é uma doença, não requer nenhum tratamento específico, nenhuma restrição. É uma criança que pode ter uma vida normal e não tem com o que se preocupar. E isso é importante, essa definição, né? Que o sopro inocente é simplesmente uma condição que não é associada a nada. Não, né? Sopro não é doença. Pode ser pela espessura da parede, pode ser por uma febre, até aparecer e ir embora depois. Anemia. Né? Anemia, exatamente. Então, pessoal, esse recado é importante, tá? Todo sopro é sinal de problema? Já disseste que não, né? Então, quando é que ele é considerado inocente? Nesses casos, não? Existem algumas características já no exame físico que nos permitem entender quais sopros são patológicos. E aí um ouvido treinado, né, do médico examinador é importante. E também sintomas associados, né? Se é uma criança que tem alguma outra questão, tem sopro e também não ganha muito bem peso, tem sopro e cansa os esforços. Já te dá mais uma pista que tem alguma coisa ali, talvez. Exatamente. O principal exame para diferenciar, exame complementar, quando houver dúvida, como exame complementar, é o ecocardiograma. Mas que também é dependente da habilidade de quem está fazendo, né? Se ele não tiver experiência, isso, pessoal, é importante também. E aí tem um bom pediatra para te orientar, né? Se dá para confiar naquele exame ou não, com quem está fazendo, né? Exato. O ecocardiograma é um exame completamente examinador dependente. Ele é dinâmico, ele é ao vivo, né? Então, é super importante que ele seja feito por um profissional capacitado, de preferência com experiência em criança. Porque a experiência faz toda a diferença, né? Não adianta simplesmente fazer um cursinho e amanhã sair fazendo. Não dá para garantir que está normal daí, né? Daí, mesmo ele dizendo normal, a gente não pode saber se está normal mesmo, né? Então, quais situações o sopro precisa ser investigado com mais atenção? Como eu falei, então, por algumas características do próprio exame físico, se tem frêmito, se tem, dependendo da intensidade, das características mesmo do sopro e principalmente dos sintomas ou de outras alterações de exame físico associadas. Esses são os sopros que têm que ser obrigatoriamente investigados. E aí a importância, de novo, do pediatra que tem experiência no exame físico, e já até no exame físico muitas vezes já tem uma pista maior, se tem que mandar para o cardiopediatra ou se ele mesmo pode dar uma investigada básica. Senão a pessoa sempre vai direto para o ultra especialista, né? Nem sempre é bom, às vezes é bom e às vezes não, né? Exato. E nas crianças maiores, o que os pais devem observar no dia a dia? Bebês e crianças maiores. Começamos com os bebês primeiro. Vou falar um pouquinho, então, dos sintomas mais frequentes, assim, de cardiopatia. Eles não são sintomas exclusivos de cardiopatia, eles podem ocorrer em outras condições. Então, essa é uma diferenciação que tem que ser feita pelo pediatra. Mas o que é mais comum da gente ver como queixas? Na criança pequenininha, então, vou começar lactente, primeiro, segundo ano de vida. Uma respiração mais ofegante, uso de musculatura acessória para respirar, então aquele esforço respiratório. Sem ter bronquiolite, sem ter, isso, né? na Aquela ausência história, de qualquer outra. Lembrando, tá? Que nós estamos na época da bronquiolite aí. Aquela coisa persistente, né? Exatamente. Dificuldade de ganho de peso.
suor excessivo, meio desproporcional, vamos dizer, ao calor ou ao esforço físico. Não está nem fazendo esforço. Cianose, que é uma coloração arroxeada, que acontece principalmente facial, né? A de extremidades é menos associada com cardiopatias, mas é um sinal que chama atenção. Claro, perda de consciência, coisas assim um pouquinho mais, que chamam mais atenção. Daí, geralmente, os pais correm nesse caso. Exato. Né? Na criança maior, o que a gente vê também como queixa frequente é a dificuldade de ganho de peso. É aquela criança que não tolera tão bem exercício, que cansa antes dos coleguinhas, que é uma criança mais paradinha, que não começa a pular e já pede para parar. Dor no peito, sensação de coração acelerado, palpitação. Acho que essas são as mais... Mas lembrando, se aquela criança fizer sua revisão anual com o pediatra, dificilmente ela vai chegar nesse estágio, né? Ela vai ser pega antes. Então, a importância, né? Esse, na verdade, é o grande objetivo na maioria das cardiopatias congênitas, né? Que a gente consiga identificá-las antes delas chegarem num grau de insuficiência cardíaca. Porque aí nem sempre tem volta, não, Bárbara? Como é que é isso? Exato, a gente tem uma progressão, dependendo, claro, de cada cardiopatia, para questões de difícil reversão ou até de complicação, assim, até se consegue corrigir, mas com um pós-operatório mais complicado, com um risco maior, né? Claro. Tá. Então, tem um sintoma principal que tu consideraria um sinal vermelho com avaliação imediata, de todos esses que tu mencionaste? A síncope? A síncope, com certeza, tem que ser investigada. Sem dúvida, né? Sempre. Esse seria um dos Embora piores. Existam também síncopes em pacientes que não têm problema do coração. Por outras condições, né? Por muitas inclusive outras. asma até, né? Exato. E, inclusive, a síncope vasovagal, em crianças e adolescentes, é frequente, não é uma situação de risco, mas é preciso investigar para que a gente consiga diferenciar. E muitas vezes a investigação é uma boa anamnese, um exame físico e exames simples, como um eletrocardiograma. Ok. E a gente sempre associa doenças cardíacas a adulto. Mas hoje nós vemos doenças como hipertensão e alto colesterol até em crianças, né? Então, tu achas que isso realmente está aumentando ou é só uma impressão geral? Na verdade, a gente tem dados consistentes de aumento de prevalência, tá? A gente tem estudos grandes que dizem que a prevalência, por exemplo, de hipertensão dobrou entre os anos de 2000 e 2022, se não me engano. Isso em menores de 19 anos. Tem um estudo com 38 mil crianças e adolescentes que mostrou uma frequência de alguma dislipidemia, ou seja, alteração de alguma das frações, ou triglicerídeos, ou colesterol, ou só o HDL, em 46% das crianças e adolescentes. Então, de fato, aumentou. Não é só uma impressão. Muito alto. Então, aqui no Brasil também deve estar, porque a obesidade, aqui nós tivemos agora dados mostrando que quase mais de 30% das crianças brasileiras estão com sobrepeso ou obesidade, né? A gente tem bons estudos feitos no Brasil sobre isso também. Mostrando a mesma tendência Exatamente. também. Isso reflete muita coisa que a gente vai ter que conversar aqui, né? Com certeza. O que está por trás desse cenário? O estilo de vida, a alimentação, sedentarismo, o que tu achas? Sem dúvida, é essa combinação de fatores, né? A inatividade física é cada vez mais prevalente. A gente mudou muito da minha geração para a geração atual, o quanto as crianças correm na rua, brincam na rua, têm brincadeiras ativas. Que era feito de maneira diária, né? 7 dias por semana, não é o futebol Exatamente. 2 vezes, né? E o que a gente tem de dados hoje é que mais da metade dos adolescentes, por exemplo, são considerados inativos no lazer. Meu Deus, mais da metade. Mais da metade. Nas meninas, ainda mais do que nos meninos. Então, metade das crianças não faz o mínimo de atividade física recomendado pelas sociedades, enfim. A gente tem um aumento significativo do uso do tempo de telas, né? E isso vai deixando a criança cada vez mais sentada, deitada. Ansiosa, né? Também. Provavelmente deve ter até ligado ao aumento de pressão, não? Também. Associado também com a questão de comer na frente das telas, que é um comportamento bem preocupante. A própria alimentação, que hoje é muito mais presente, os ultraprocessados, né? Uma grande quantidade ali de sódio, de gordura saturada, que antigamente
era menos frequente, a gente tinha muito mais comida de verdade, como a gente fala. Então, é uma combinação, com certeza, de sedentarismo com uma alimentação. Fico muito feliz que tu fala isso agora. Nós tivemos no Congresso de Pediatria e uma das palestras foi exatamente isso, mostrando que o aumento, principalmente quando foi introduzida a alimentação artificial, aí todas essas ultraprocessados, foi quando deu o boom da obesidade no mundo inteiro. Cada país, quando entra ultraprocessado, a obesidade vai junto, né? Então, temos que falar sobre isso quando a gente fala em doença cardiológica. Não é fácil, né? A gente vê muito. E aí muito o pediatra, que está acompanhando desde o primeiro ano de vida, pode pegar esse aumento no peso antes que se torne um problema. E esse sedentarismo todo, né? Isso. Eu digo que a prevenção cardiovascular, que é um dos pilares da cardiologia pediátrica também, né? A prevenção cardiovascular na infância, ela começa, bem, desde a gestação, mas é no acompanhamento pediátrico, né? A introdução alimentar bem feita, é a amamentação dentro das possibilidades, claro, de cada família, mas é um estímulo à amamentação quando possível, a investigação de como são os hábitos daquela família, não só daquela criança, né? Porque a criança está inserida num contexto. Claro. Então, é o perguntar como é que aquela família se alimenta, é o perguntar como é que aquela família trata a questão de atividade física, né? E, além disso, claro, medir a pressão da criança no consultório do pediatra. Pelo menos uma vez por ano, né? A partir dos 3 anos, a recomendação é uma vez. Medida. Exatamente. A partir dos 3 anos, a recomendação é que seja medida uma vez por ano. Então, de novo, o papel do pediatra na prevenção. Eu pego muitas crianças, isso em consultório particular, que não faz o segmento preventivo com o pediatra. Vai só quando tem uma dor de garganta e muitas vezes até no serviço de emergência para ser mais rápido. E tá ali. É quando tu pega algo que já podia ter sido pego há muito tempo atrás, né? Eu já atendi algumas crianças com pressão alta que ou nunca tinham medido a pressão ou não iam a 5, 6 adolescentes, principalmente, né? 5, 6 anos que não vai no pediatra, então não... E não medido muitas vezes com o manguito adequado também, né? Porque o consultório pediátrico, ele tem todos os manguitos para todas as faixas etárias, para medir para cada faixa. E muitas vezes, no clínico geral, tu não vai ter isso, né? Então, nem pega, né? Bom, essas condições da infância vão impactar a saúde cardiovascular no futuro dessas pessoas? Sim, isso aumenta. Quando a gente tem um fator de risco cardiovascular na infância e na adolescência, a chance disso ser levado para a vida adulta é muito grande. Que nesse caso, a gente está falando de sedentarismo, obesidade. São, né? Comportamentos de risco. E quando a gente consegue intervir nisso na infância, interromper esse ciclo é uma coisa muito benéfica, porque é muito mais fácil a gente criar um hábito na infância, né? Ou modificar um hábito na infância do que depois dele já muito bem estabelecido. Então, impacta, a gente tem visto, embora não seja uma área que eu atue, mas a gente, na prática, assim, tem visto casos de cada vez mais precoces, assim, de infarto, de AVC, em complicações desses fatores de risco. Em pessoas jovens. Em pessoas mais jovens. Isso tem chamado muito atenção, verdade, tá? Então, o que os pais podem fazer na prática para proteger o coração dos filhos? Começar protegendo os seus próprios ajudaria também, não? Exatamente. Eu digo que tudo é contexto familiar, né? Então, sim, cuidar da alimentação, né? Tentar introduzir o maior número possível, maior frequência de alimentos naturais, cuidar o tipo de gordura, o tipo de tempero que usa, né? Os industrializados, tentar reduzir, estimular as atividades físicas, seja por brincadeira, ou seja por uma atividade física programada, levar na escolinha, na natação, em alguma coisa justamente com esse foco em atividade física. Acompanhamento pediátrico regular, fundamental. Né? Escolher um bom pediatra, ter uma boa parceria aí com o pediatra. Acho que isso é o mais importante, né? E a família inteira ter hábitos, porque a criança, o adolescente também se fala, eles vão copiar o que os pais fazem, né? Não adianta dizer, fulaninho come salada, e a mãe e o pai não tem nada de verde, né? No prato, o prato não tem nada. E aí a importância daquela consulta do pré-natal, quando muitas vezes o pessoal esquece de fazer consulta do pediatra, quando tá grávida. Sim. Né? Já para preparar onde é que tá os hábitos errados. Fico muito feliz que tu falou sobre isso. Nós batemos muito nisso aqui, tá? Existe uma idade ideal para começar a fazer check-up cardiológico?
Ou isso é uma atividade já embutida dentro das avaliações com o pediatra? A gente não usa muito esse termo check-up cardiológico ruim, né? em criança. O que é importante? Essa avaliação, como eu já falei, né, da pressão arterial, a gente tem uma recomendação da Sociedade de Pediatria de fazer uma triagem para todas as crianças entre 9 e 11 anos de idade do colesterol, dos triglicerídeos, né? Então, Não precisa ficar fazendo todo ano, criança não tem risco. Tem pais que querem todo ano fazer a bateria. Já, se tiver alguma história familiar, alguma coisa mais Alguma coisa de grupo de significativa, risco, e às vezes né? até a gente faz antes dos 9 anos, mas como triagem para a população geral seria uma coleta mais ou menos nessa idade, se estiver tudo bem, sem outros fatores de risco, não tem necessidade. E avaliação, claro, daí conforme sintomas, conforme alterações de exame físico, observadas. Isso é uma coisa muito da nossa cultura, né? A gente tem muito aquela ideia assim, se eu quero prevenir um infarto, eu vou no cardio. Se eu quero prevenir um AVC, eu vou no neuro. Se eu quero prevenir um câncer de estômago, eu vou no gastro. E as pessoas esquecem que o bom generalista, ele não vai deixar de acionar os outros especialistas, mas ele vai coordenar isso e muitas vezes vai conseguir evitar e ajudar com um impacto bem maior, né? Então, a importância do pediatra é enorme. É ele que, na verdade, esse check-up é feito todos os anos. Sem dúvida. Na consulta física, né? Na avaliação, né? Especialmente no diagnóstico precoce, tanto dessas alterações adquiridas quanto das próprias cardiopatias congênitas, enfim. Mas na prevenção, o pediatra Esse é o rastreio, o né? principal. Esse é o rastreio. O rastreio é ser examinado, é conversar com o pediatra todos os anos, né? Às vezes até mais, quando são menorzinhos, a gente recomenda um intervalo menor, né? Bom, para a gente começar a se encaminhar para o nosso encerramento, né? Tu achas que tem como evitar, então, que a gente deixe que essas crianças tenham essas doenças no futuro? Teríamos que ter uma política pública? O que tu acha sobre isso? Acho que tem que ter uma boa conscientização. Acho que sim, uma política pública, porque também muito do que a gente fala aqui não é tão acessível para muitas famílias. Parece né? óbvio pra gente, né? Mas assim, às vezes é mais barato comprar um refrigerante no mercado do que comprar uma fruta, né? Então, acho que sim, políticas públicas pensadas no sentido de acesso à informação, mas também de facilitar, proporcionar uma atividade física para uma criança que às vezes não vai pagar uma escola de dança, futebol, natação, enfim. Então, acho que além da conscientização e da atenção básica, né, da presença ali do pediatra na atenção básica, deveria sim se pensar uma política pública, né? Política pública, e eu falo isso principalmente porque é ano de eleição. Eu acho que esse é um programa importante para os gestores, né? Que nós deveríamos investir talvez em políticas de bairro, onde nós tivesse centros de atividade física, feiras que estimulassem baixo preço de saladas, etc. Que se trabalhasse mais nas escolas, sobre até questão de cardápios, das pessoas começarem a cozinhar de novo, né? Isso que tu falaste, é comida de verdade. Esse não é a barrinha de cereal com proteína, com não sei o que. Coberta de chocolate. Coberta de chocolate, exatamente. Que é um ultraprocessado. Whey é proteína, mas assim, ó, todo mundo tá usando achando que isso é sinônimo de ser saudável. Sim. E aí, tu chega no consultório, ele tá fazendo exercício? Não, mas tá comendo whey ou creatina. Como assim, né? Sim. Isso não é prevenção. É o que a gente fala do básico bem feito, né? Exatamente. Aí, então, muito a gente feliz. Não precisa de muitos suplementos se a gente fizer o básico bem feito. Mas, infelizmente, realmente, o básico ele não é acessível para todo mundo. Isso é uma coisa para a gente refletir até ao julgar uma família, né? Que chega, né? Até a gente. É verdade. Então, para prevenir doenças cardiológicas, exercício diário na criança, avaliação com o seu pediatra e uma alimentação rica em rendos vegetais e muito colorida, né? Exato. Alguma última palavra para os pais? É importante que as pessoas saibam que doenças cardíacas existem na infância, embora elas não sejam uma sentença, né? Existe tratamento, existe acompanhamento adequado, existe muito a ser feito quando a gente tem um diagnóstico de uma doença cardíaca. Nós temos ótimos resultados nos tratamentos. Fiquem atentos aos sinais do seu filho e tenham um
pediatra para chamar de seu. Ah, muito bom. Muito obrigada, doutora Bárbara. Muito feliz em ter a senhora aqui hoje com a gente, contribuindo com todo esse conhecimento. Obrigada. Conversa muito esclarecedora. E para você que nos acompanha, lembre-se, cuidar do coração começa cedo e depende da família. Bons hábitos familiares se traduzem num coração saudável. Até o próximo Pediatrando, pessoal.